tarde, Srs. Deputados. Cumprimento a Câmara. Sra. Presidente, queria dar nota deste voto contra. Apesar de estarmos numa fase prévia do projeto, nós não queríamos, de forma alguma, desde o início, deixar de marcar a nossa posição quanto a este assunto. Esta foi uma proposta, foi uma promessa eleitoral não cumprida, em que a Câmara de Lisboa se viu condicionada por um grupo de pessoas que entende que deve haver uma ciclovia na Almirante Reis. Nós, desde o primeiro momento, sempre nos opusemos a isto e, portanto, queremos marcar a nossa posição desde o início quanto a este assunto e daí a nossa declaração de voto. Muito obrigado. Esta situação, nós já temos esta nossa recomendação há algum tempo. Entendemos fazer, para no nosso entender, uma melhoria. E aquilo que queremos, de facto, é que se identifiquem e nós queremos que as ocupações das habitações sociais que foram ocupadas ilegalmente, que sejam disponibilizadas aos lisboetas em lista de espera. Portanto, é este o princípio e aquilo que nós entendemos que é justo. Porque a crise habitacional que afeta a cidade de Lisboa é consequência da ineficácia de décadas das políticas públicas dos partidos que geriram mal a Câmara Municipal, nomeadamente o PS, o PSD e o PCP. Estes criaram inúmeros entraves à construção nova. Com isso, afastaram particulares e promotores de desenvolverem projetos, estagnando um setor com os resultados que estão à vista. Este problema agudizou-se ainda mais com o aumento significativo da procura de habitação, motivada pelo fluxo migratório que a cidade tem sofrido. A dificuldade de obter uma habitação hoje em Lisboa é tremenda e socialmente é profundamente injusto para toda uma geração que ambiciona sair de casa dos pais e constituir família. Este problema tem a montante outros, em especial a questão demográfica. A queda acentuada na taxa de natalidade de crianças portuguesas é gravíssima para o nosso povo. São milhares de famílias residentes na cidade de Lisboa que enfrentam sérias dificuldades em acompanhar a escalada acentuada dos valores das rendas habitacionais. Constatamos todos os dias que esta situação tende a agravar-se enquanto não houver uma mudança radical no paradigma do licenciamento e do investimento no setor da habitação. Esta crise habitacional em Lisboa é, pois, uma realidade inquestionável e a resposta continua a revelar-se manifestamente insuficiente face à dimensão da procura. No último concurso para arrendamento acessível, por exemplo, registaram-se mais de 7.300 candidaturas para apenas 133 fogos, o que demonstra a enorme pressão exercida sobre o sistema de habitação na capital. É esta realidade, já por diversas vezes identificada e resultante de um desequilíbrio entre a elevada procura e a reduzida disponibilidade de habitação, acresce o facto do número significativo de fogos camarários se encontrar ocupado de forma ilegal. Estes dados foram divulgados em abril de 2025 e difundidos nas notícias na imprensa, por exemplo, no Jornal Público, em que, dizia a Parangona, estão registadas 721 situações de ocupações ilegais, de acordo com a empresa municipal Gebalis. Porém, no relatório da Gebalis para 2025, no plano de atividades e orçamento, na página 16, pode ler-se: considerando o elevado número de ocupações abusivas, estimado em cerca de 1.000, portanto um número superior ao inicialmente previsto, o Grupo Municipal do Chega considera ser necessária uma atualização urgente dos dados pela Gebalis, empresa que gera a habitação municipal, e dos que fazem parte do património da Câmara Municipal de Lisboa. Os pedidos de habitação social ou acessível aumentaram de forma exponencial e o tempo médio de espera para uma habitação municipal, na maior parte dos casos, é superior a 3 anos. O Grupo Municipal do Chega alerta para a profunda injustiça das famílias preteridas que se encontram em listas de espera, cumprindo a lei e os requisitos burocráticos para beneficiarem da habitação camarária. As famílias em questão estão a ser injustamente ultrapassadas por indivíduos que, de forma abusiva e ilegal, ocupam casas geridas pela Gebalis ou pertencentes ao património da Câmara Municipal de Lisboa. E é neste sentido, e na sequência da presente recomendação, que nós propomos à Câmara que realize um criterioso apuramento das habitações municipais ocupadas ilegalmente, que informe à Assembleia Municipal dos resultados desse apuramento,
que proceda à desocupação urgente desses imóveis para posteriormente os disponibilizar a quem aguarda ansiosamente por uma solução habitacional, cumprindo os critérios de atribuição dessa mesma habitação municipal e que impeça a legalização de qualquer ocupação ilegal que prejudique as listagens dos candidatos. Sra. Presidente, esta recomendação tem também que ver com aquela situação que ficou à vista de todos, de um concurso para a de habitação social e que de repente as pessoas foram sorteadas e no momento seguinte também a Câmara acabou por dizer que dar o dito por não dito e, portanto, estas situações não podem acontecer e nós claramente temos que regular esta situação e ser firmes, sobretudo, nesta questão. Muito obrigado. Evidentemente que vamos acompanhar esta moção do PSD pela uniformização e reforço dos critérios de emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia, com vista à prevenção das fraudes. Acontece que tinha feito menos de um ano da nossa eleição e nós apresentámos a 23 de setembro de 2022, portanto, praticamente há 3 anos atrás, esta mesma recomendação, ou neste caso, muito similar, porque de facto não estava tão desenvolvida, porque era naturalmente apenas uma moção relativamente a este assunto. Porque nós identificámos exatamente o problema, mas há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, não estamos a aprovar, ou a tentar aprovar um documento em cima do ato eleitoral. Portanto, naturalmente vamos acompanhar, mas eu acho que, e estou perfeitamente ciente, que os municípios de Lisboa e as pessoas que sabem aquilo que se passou aqui, e eu recordo-me perfeitamente o tutorial e peço desculpa por utilizar a expressão, de como enganar as juntas de freguesia relativamente a este assunto. Eu tenho um vídeo, são quase 3 minutos de explicação aqui do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, que dizia exatamente como é que as coisas se deviam ou não deviam fazer, mas o que é certo é que criticou-nos muito na altura e o PSD votou contra a nossa moção. E, portanto, está aqui, 23 de setembro de 2022, este é o original e aquilo que o PSD hoje nos apresenta é a cópia. Muito obrigado. Sra. Presidente, relativamente aqui aos pontos que nós nos abstivemos, começo por dizer que no ponto 4.1 entendemos que a moldura penal não é suficientemente gravosa para dissuadir estas pessoas que cometem estes ilícitos e, portanto, daí a razão, achamos que é demasiado benevolente. O mesmo se passa quanto ao ponto 6, que, se possível, seria interessante não demorar tanto tempo na implementação da medida. Essa é outra das questões. Quanto ao ponto 7.2, a partir do momento em que há um regime que se estabelece exatamente qual é que é a regra, não acho que seja necessário estar a pedir tanta burocracia às juntas de freguesia para estarem com o tal parecer técnico justificativo. Portanto, a regra está clara. Se está clara, não é preciso estarmos a carregar as juntas de freguesia com estes pareceres técnicos. E daí a razão. Muito obrigado.